Agora vamos lá, gente. Vamos falar da nossa saúde, né? Falar especificamente do nosso intestino, que tem muita gente que chama de segundo cérebro, porque ele é realmente importante para o nosso organismo. Bom, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas o intestino tem 9 metros de comprimento, né? E tem trilhões de bactérias. Trilhões, além de meio bilhão de neurônios. Isso quer dizer que o funcionamento do intestino serve não só para digestão, mas também impacta diretamente na nossa saúde. Aquela história que eu estava te contando ainda há pouco, né? E hoje eu recebo a nutricionista Fátima Michelin para falar da importância desse órgão e da alimentação para que ele funcione direitinho. E ela já está aqui com uma bancada linda, Fátima Michelin. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Gosto muito de aprender com você. E eu não sei se eu já te falei, a minha mãe é nutricionista da velha guarda, né? Já está aposentada, mas sempre que ela estiver, ela fala, eu gosto muito dessa nutricionista. Ela é muito sábia, ela é muito estudiosa. Que ela sempre estudou muito, né? Então, ela tem lá o crivo para perceber a sua excelência. Meus parabéns. Agradece ela por mim. Pode deixar, ela deve estar assistindo ao programa. Ela assiste sempre. Beijo, mãe. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então desses alimentos e a relação dele com o nosso intestino. Então, é muito importante essa pauta, Cláudia, porque o nosso intestino, ele é responsável pelo bem-estar e pela saúde do nosso corpo todo. Não é apenas, como você disse, para a digestão. Ele vai interferir no cérebro, vai interferir nos outros órgãos em geral, porque se você não tem o seu intestino com uma microbiota funcionando bem, absorvendo bem os nutrientes, você passa a ter processos inflamatórios distribuídos pelo corpo inteiro. E isso causa grandes prejuízos. Eu trouxe aqui uma bancada para mostrar quais são os alimentos que prejudicam e os alimentos que favorecem a gente ter um bom funcionamento do intestino e uma boa absorção. Então, assim, aqui a gente tem os produtos ultraprocessados, açúcar e bebidas açucaradas, refrigerantes, e que esses produtos, eles causam desbiose intestinal, que é quando você tem as bactérias ruins em uma quantidade maior e mata as bactérias boas por conta da alimentação com alimentos ultraprocessados. Essas bactérias também podem morrer por conta de uso de antibióticos, quando se está doente, e também acaba matando um pouco das bactérias boas do organismo. Então, a nossa alimentação, a escolha dos nossos alimentos, está diretamente ligado ao bom funcionamento do intestino e dessa biota equilibrada, que é muito importante. Por exemplo, uma disbiose faz com o nosso corpo? Eu dei o meu exemplo, né, que foi a baixa produção de serotonina e que me dava uma sensação de prostração, cansaço, um pouquinho de apatia, que até me misturava um pouquinho, que parecia tristeza. Isso. Além disso, mais o que pode acontecer? Eu trouxe umas fotos, eu não sei se vocês vão conseguir... Vamos tentar colocar essas fotos? Eu amo quando a gente tem essas ilustrações. Deixa eu pedir já para a produção colocar. Aqui a gente tem, olha lá. Então, o que é a disbiose? Você está vendo as células do intestino, elas são bem grudadinhas e elas têm parecendo uma presilhinha que prende uma a outra. Quando você tem uma disbiose, essas presilhinhas, elas se rompem. E aí torna o intestino hiperpermeável. E o que isso faz? As bactérias ruins, as toxinas dessas bactérias, elas acabam entrando para dentro da corrente sanguínea e inflama o corpo. Tem a segunda foto, se puder passar. E se você não trata, você continua comendo ruim, comendo errado e tal. Essas outras células, você vê, elas são bem juntinhas ali, apertadas. A disbiose vai e quebra, né? E vai ficando assim, ó, aberta. Tá vendo? Então, começa a passar moléculas grandes para dentro do sangue. As toxinas das bactérias, acaba indo também nutrientes maiores que não podem ir, então provoca alergia respiratória, porque vai inflamando as mucosas.
A gente Porque vai o ficando com o intestino- corpo, então, inflamado, porque a nossa circulação percorre o nosso Sim, corpo o todo. corpo todo inflamado. E é exatamente isso que faz com que você tenha uma redução também de neurotransmissores por conta desse processo inflamatório. Porque o corpo, quando ele se vê atacado, porque aí ele começa a ter um ataque de toxinas, de outras bactérias, de nutrientes que não tinham que estar lá porque eles estão em pedaços maiores, ele causa um processo inflamatório, que é uma defesa do organismo. Só que essa defesa também prejudica se ela começa a ficar em excesso. E aí, para o corpo conseguir se recuperar, ele vai parando de produzir algumas coisas. E o neurotransmissor é um deles que eles vão reduzindo para combater um processo inflamatório que está no intestino. Nossa, olha que coisa séria, né? Gente, eu fico encantada com o funcionamento do nosso corpo, porque é muito encantador, né? Essa ciência de Deus é algo que me toca profundamente. Aí eu tô pensando, isso então vai influenciar no nosso corpo inteiro, na nossa saúde física, na nossa saúde mental, até em questões que a gente às vezes não pensa, mas como a nossa pele. Sim. Como o nosso suor, o nosso odor, tudo isso muda. Muda tudo. Olha. Porque, na verdade, nós temos muito mais bactérias no nosso corpo do que células humanas. Tanto que é uma célula humana para cada 10 bactérias que tem. Então, nós somos um ser muito mais bactéria do que humano. Então, quando há uma desregulação desse equilíbrio que teria que ter no intestino, você inflama o corpo inteiro. E aí, normalmente, os primeiros que são inflamados são as mucosas. Então, você começa a ter rinite, otite, problemas de garganta, pode ter problemas de candidíase vaginal. Cai a imunidade. Isso que a gente fala, que cai a imunidade, também, a pessoa vai ficando doente. Isso, porque o sistema imunológico, ele está muito bem alicerçado no intestino, ali no intestino delgado. Então, se está com desbiose, com esse descontrole, normalmente acaba ficando com uma baixa de imunidade. E aí, vale lembrar, né, que a Fátima falou pra gente do uso de antibiótico também, que também faz com que a gente mate as bactérias de defesa também, né? E nisso cai também a imunidade. Tanto é que quando a gente toma antibiótico, normalmente, mulherada, não sei se você sabe disso, mas o ginecologista fala para você usar alguma pomada, algo para evitar a candidíase, porque pode vir por conta dessa desbiose. Então, presta atenção. Então, você vê tanta coisa que acontece no intestino, mas que acaba refletindo no corpo todo. E a maioria das doenças começam lá, porque o processo inflamatório vai entrando pelo intestino. A pessoa que tem, por exemplo, prisão de ventre, não tem o intestino funcionando regularmente, isso é um indício de que ela está com uma desbiose ou não necessariamente tem uma coisa a ver com a outra? Geralmente, o mau funcionamento do intestino gera uma desbiose. Gera uma desbiose. E também a desbiose é uma coisa que retroalimenta a outra, né? Então, se seu intestino funciona mal, ele fica muito mais tempo com toxinas lá dentro, fica aquele alimento pútrido lá e vai aumentando a quantidade de toxinas caindo no sangue. Perfeito. Tá bem? Agora, a gente tem os alimentos para falar como é que a gente vai manter essa flora intestinal equilibrada. Isso. Então exatamente. segura aí, porque aí eu vou dar um recadinho que eu preciso passar agora, mas eu volto para a turma toda focar, porque a gente vem com o que a gente precisa fazer. Que agora eu já estou entendendo que a gente não pode brincar de jeito nenhum com a nossa alimentação. Porque não é só que, eu vou engordar, eu vou emagrecer, nada disso. Vou ficar bem de saúde ou vou ficar doente, não é? Exatamente. Nutrição é tudo, gente. Nada como Hipócrates que fala, né? Seja seu alimento, seu remédio. Isso. Eu volto já. Vem cá, porque a gente vai aprender a equilibrar o nosso intestino. Isso, que é a parte mais importante, né? Sim. Então, se você tem estufamento, dor na barriga, gases toda hora, isso é um sinal de que pode haver desbiose no seu intestino. Então, a primeira coisa a fazer é parar com esses alimentos aqui. Se tiver muito ruim, assim, toda hora você come, qualquer coisa que você come está dando gases, tem que parar também com esses alimentos, porque esses produzem gases quando chegam no intestino. Então, são as leguminosas. Isso, mas esse parar é 10 dias só.
Tá, parar mesmo. Repolho, cebola, feijão, lentilha, iogurte? Tem mais alguns, porque feijão dá gases. É melhor deixar ele de molho 12 horas, porque aí já diminui isso. Mas se a pessoa estiver muito ruim, ela vai sentir dor quando ela consumir algum desses alimentos. E aí ela pode consumir alimentos que produzem pouco gases. Né? Então, laranja, alface, eu estou trazendo aqui alguns, o arroz, aí ao invés de usar feijão, coloca cenoura, coloca outros alimentos que não produzam gases. Se o intestino tiver também com muita dor, pode ser utilizado chás, como o chá de camomila, o chá de erva doce, ou até a espinheira santa, que tira um pouco da inflamação da parte do intestino? Do intestino. Espinheira santa, legal. Espinheira santa, ajuda a tirar. Agora, como que a gente faz para repor, né, as bactérias boas, né? A gente precisa dos probióticos. Aí, probióticos pode ser o leite fermentado, mas a gente pode utilizar, por exemplo, vegetais, que nem aqui, a gente tem a selga. Você pode usar algumas sementinhas, que pode ser de linhaça, pode ser psyllium, só que precisa deixá-los fermentando por um tempo. Então, você vai colocar para cada colher da semente, 10 colheres de água, coloca num potinho como esse e você vai deixar 24 horas fermentando e depois em temperatura ambiente. Depois você guarda na geladeira e você vai consumindo. Vai consumindo como? Essa água aqui é de quê? Essa água é de acelga. Tá. Essa é uma acelga que melhora muito o funcionamento do intestino, para quem tem intestino muito ressecado. Então, no caso aqui, é uma acelga que eu cozinhei só com água, não tem mais nada. Cozinhei por 5 minutos e depois a pessoa pode beber um pouco da água e comer a acelga que está aqui, tempera normal, como se fosse uma salada, com azeite, com salzinho, do jeito que quiser. Ela vai melhorar bastante o funcionamento do intestino. Legal. Então, o que a gente não pode esquecer? Da água. A água é fundamental para que o intestino funcione corretamente e para hidratar, no caso aqui, olha, eu trouxe psyllium, né? Psyllium para ensinar o que é esqueci a palavra. Uma fibra, tem uma fibra solúvel e uma fibra insolúvel. Fibra solúvel é essa daqui, ó, que você coloca na água, ela vira um gelzinho. Qual é a função dela? Dar maciez às fezes. A fibra insolúvel, que pode ser essa daqui, o bagaço de laranja. A linhaça é insolúvel? A linhaça... Porque a linhaça faz tipo uma clara de ovo quando a gente deixa de molho. Se você deixar de molho. Ah, sim. Se você deixar de molho. A casquinha aqui, essa outra parte, ela é insolúvel. Tá? Como o psyllium também. Então, ela tem as duas coisas. Ela tem a solúvel e a insolúvel. E a função é essa, aumenta o volume e dá maciez às fezes. Então, é muito importante que se consuma os dois. O azeite, ele melhora também o funcionamento do intestino e protege o sistema imunológico, porque tem ômega 3, tem ômega 6, então ele ajuda a equilibrar e a fortalecer o sistema. A ameixa também é uma outra fonte que é laxativa, que vai ajudar o funcionamento do intestino e que pode ser colocada de molho na água e consumir 2 ameixas e beber a água que está... A água da ameixa. A água da ameixa, para melhorar o funcionamento do intestino. E esses probióticos, no caso, né, do probiótico que... Eu tô vendo aqui, esse aqui é aquele leite fermentado? É leite fermentado. Tem outras marcas ou só tem aquela mesmo que todo mundo conhece? Não, tem várias. Tem várias, então não vou falar o nome. Eu não tomo desse, gente, porque é cheio de açúcar, não é? Tem uns que... Mas o açúcar que contém aqui é o açúcar que alimenta a bactéria boa? Então eu poderia tomar um vidrinho desse todo dia? Poderia tomar, sim. Então pronto. Poderia tomar. Eu fugia disso porque eu achava que era muito açúcar. Mas o açúcar alimenta o probiótico, tanto que quando você usa o kombucha, você precisa dar algum nutriente para ele mas ele também não é bom, porque você falou aqui que é bom evitar. Então, mas aí você está falando de um açúcar refinado. E aí não é o refinado. Sendo que a gente está falando aqui de você tem bactérias boas aqui dentro e elas se alimentam desse açúcar. E aí, no caso, se você não quiser tomar, pode ser feito
de forma vegetal, pode. Se você usar as sementinhas daquele jeito que eu te falei. Você coloca a sementinha na água, deixa 24 horas em temperatura ambiente, espera fermentar e aí você bebe, que também é um probiótico. Chucrute, se você cortar o repolho bem fininho, temperar e fizer o chucrute, também é um probiótico, porque fermentou, né? Então, quando fermenta, tem o desenvolvimento de bactérias. A gente vê no mercado os probióticos à venda, né? Cápsulas de probiótico, probiótico que a gente compra. Ok ou não? Eu sei que isso tudo é mais pro natural, né? Não é verdade? Sim. O probiótico, assim, ele é importante consumir, só que são muitos tipos de probióticos que existem. Às vezes, o que eu observo que tem à venda é Lactobacillus sp, por exemplo. É um tipo específico, um O2, O3. Mas nós temos milhões de bactérias e você precisa equilibrar vários tipos diferentes. Entendi. E às vezes você vai lá, oferece Lactobacillus e nem é Lactobacillus que você está precisando naquele momento, Entendi. entendeu? Então, aí, eu acho sempre melhor a gente optar pelo alimento. Tá. Não que não seja, que não se deva tomar, mas para tomar é melhor que tenha uma recomendação do profissional, um médico, nutricionista. O meu médico me receitou um probiótico que era específico, sei lá, para isso. Ele viu meus exames, enfim. Aí ele e eu gostei demais, eu tô amando. Eu mudei, parece que eu ressuscitei. Porque na verdade, quando você tem o intestino inflamado, você tem sintomas subclínicos, que assim, você não está doente, mas você tem uma sensação de doença. É incrível, gente. Tal. É incrível. Ai, ciência maravilhosa, né? Fátima, muito obrigada. Eu tava com muita saudade de você. Sinta-se Faz abraçada. tempo que você veio, né? Então, ano volta. Passado. Fim do Pelo ano amor de passado. Deus, volta mais rápido dessa bom, vez, tá? vou deixar. Olha, Fátima Miquelin, eu tô sem a ficha aqui com seus contatos. Me fala, seu Instagram? Meu Instagram é @FátimaMiquelinOficial. No Facebook é Fátima Miquelin Nutricionista. O meu WhatsApp é o 11 99135 2063. 11 99135 2063 ou Fátima Miquelin Oficial no Instagram. Muito obrigada. Obrigada a você, Tudo de bom Clara. e até a próxima, Até a tá bom? próxima.